Fala galera, vamos trazer outra crítica de filme indicado ao Oscar e dessa vez o escolhido é também um filme que estreia essa semana, que é Setembro 5, que foi indicado apenas em melhor roteiro. Ele é escrito pelo próprio diretor, pelo Tim Felbaum, junto com outras duas pessoas. E o diretor ele é quase um iniciante, ele é um suíço que dirige pouquíssimas coisas na carreira. Esse é o filme com o maior reconhecimento que ele lança até o momento. E qual que é a história de Setembro 5? Setembro 5 se passa no dia 5 de setembro de 1972, nas Olimpíadas de Munique, onde acontece o primeiro ato de terrorismo que é chamado dessa forma, né? E o primeiro ato de terrorismo que é transmitido para o mundo, que é o ataque dos palestinos à comissão israelense, né? Invadem os apartamentos dos atletas israelenses, fazem, se eu não me engano, são 11 pessoas de refém, duas morrem no ato, e isso não é um spoiler, tá? Se você pesquisar, você vai descobrir, e outras 9 morrem depois, durante o processo, que é um processo bem caótico, é um trabalho de negociação e de resgate bem desastroso, e que tem documentários e outros filmes que falam muito mais sobre isso. Aqui não é o caso. Setembro 5 é sobre a transmissão desse ato, não tanto sobre o ato em si. Então ele não se debruça sobre os erros da polícia alemã, nem nada desse tipo. Tem outros projetos que fazem isso de forma mais interessante. Um deles, inclusive, que também não é sobre o ato, né? É sobre o pós-ato, mas que é um filme muito interessante, que fica a dica, é Munique, do Steven Spielberg, que no momento ele está disponível na Prime Video, então fica aí uma dica extra para quem gostar de Setembro 5, ou quem quiser assistir os dois próximos, né, fazer meio que uma sessão dupla, fica aí uma boa dica, funciona muito bem. Mas enfim, o filme ele acompanha os jornalistas da ABC, do canal ABC americano, que estavam fazendo a primeira transmissão ao vivo das Olimpíadas em grande corpo. Então tinha ali a galera da área de esportes estava fazendo sua transmissão, quando o ataque interrompe as Olimpíadas. E aí essa equipe precisa fazer a cobertura de algo que eles nunca fizeram. E que a televisão, como um todo, também nunca tinham feito. Então é um momento que ele é meio de quebra de paradigmas para a televisão. E então. E de fato funciona. Eu acho que o grande ponto do filme é que, como um filme de jornalismo, que conta esse ato, que mostra a importância desse ato para a televisão, que mostra o caos de uma transmissão ao vivo, quem já viveu transmissões ao vivo sabe que tem uma tendência ao caos muito curiosa, né? Então o filme ele faz um bom trabalho. Como filme de jornalismo, ele é muito interessante. Apesar dele não ser tão memorável assim, sabe? E não é tão memorável porque, no fim das contas, ele é muito parecido com todos os outros filmes de jornalismo que foram feitos, sei lá, nos últimos 10, 15 anos. Porque ele é um filme de jornalismo que ele está completamente mergulhado na escola Aaron Sorkin. Então, The Newsroom, que é uma série do Aaron Sorkin, que é muito boa, tá? Eu não estou dizendo que nenhum desses projetos que eu estou citando são ruins necessariamente, mas eles criaram meio que um modelinho, né? Ela disse, Spotlight, onde o jornalista ele é quase que um espião. E é sempre uma montagem muito rápida, câmera na mão, para tentar mostrar o calor ali do momento, como que é uma profissão que é sempre na correria, tudo feito muito na correria, muito no caos, E em parte isso não é mentira. Mas é essa escola de diálogos rápidos, diálogos que ficam sobrepondo um ao outro, um fala por cima do outro, é meio caos, montagem rápida, câmera cortando, câmera se mexendo, e poucos espaços, né, aqui. Inclusive, o fato de ter poucos espaços é uma das coisas boas desse filme. O Fennebaum, eu acho que é assim que fala o nome dele, desculpe se estiver pronunciando errado, ele faz um bom trabalho de construção de tensão, usando o fato deles estarem enclausurados e também o fato da época, né? Naquele período não tinha internet, então as informações demoravam a chegar, elas chegavam em outras línguas, eles tinham que escutar a rádio alemã para descobrir o que estava acontecendo, traduzir e trazer para eles. Então são vários percalços, várias dificuldades que geram tensão e ele trabalha essa tensão de forma muito interessante. Constantemente os personagens eles sabem menos do que o espectador, né? A gente, como alguém que pode, inclusive, se você não conhece o caso, você pode pesquisar antes ou não. Mas mesmo se você não conhecer o caso, o jornalista ele sabe menos do que o espectador na maior parte do tempo. E a direção utiliza isso muito bem e o elenco também utiliza isso muito bem. É um elenco que não é grandioso, mas faz um trabalho bem interessante. O Peter Sarsgaard, o John Magaro,
Tem bons momentos ali do elenco. Apesar de ser meio batido transformar a rotina do jornalista em um filme de ação, né? No entanto, e tem um porém muito grande aqui, é que como um suspense político, e eu não tô falando que o filme deveria ser isso, tá? Inclusive eu tô ignorando outros textos que não necessariamente eu discordo, que vão para um lado da propaganda, sabe? De que esse filme ele tem um lado propagandista muito forte, tanto para ABC, né? Uma exaltação gigantesca do canal e da qualidade do canal, mas também para um lado mais sionista, né? Porque querendo ou não, ele retrata o momento em que Israel foi vítima, e de fato Israel foi vítima, tá? Não estou dizendo o contrário, nesse caso específico, Israel foi vítima, mas trata em um momento questionável. Então o timing do filme pode gerar alguns questionamentos em torno desse lado propagandista. Eu nem tô indo tanto por esse lado, tô indo mais pelo lado do suspense político. Ele é um filme que ele joga um pouco com essa tensão, com esse suspense, e é o momento que ele é político. Então, o próprio filme, ele se propõe a ter um lado de suspense político, mas é um lado de suspense político que ele não desenvolve, que ele só sugere. Então, sei lá, até mesmo nas questões éticas do jornalismo, eu vou ser o mais simples possível, sabe? É isso. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre essa parada de Israel, sobre todas essas questões, mas eu vou ir no simples, eu vou ir na questão da ética do jornalismo. Porque existe uma discussão similar ao que acontece aqui no Brasil, sei lá, para fazer um paralelo com quando a Sônia Abrão atrapalha no caso da Eloá, e isso interfere no caso e leva às consequências do caso. Aqui também tem um momento, por exemplo, em que os sequestradores veem o canal e veem o que está acontecendo no entorno por conta do canal. Então o canal interfere no caso de alguma forma. O filme questiona isso, ele faz essa pergunta. E ele faz de forma literal até em alguns momentos. Então, tipo, será que a ação de jornalistas atrapalhou o caso? Mas ele faz a pergunta e ele foge dessa resposta. Então, ele não quer tocar nesses pontos políticos ou éticos, seja do jornalismo ou da política mundial, sabe? Então, ele faz perguntas e ele responde muito superficialmente, ou às vezes simplesmente nem responde. E aí, ao mesmo tempo, ele faz algumas coisas que me incomodam. Tipo, a tradutora, que é uma personagem muito interessante, mas o fato da tradutora ficar o tempo todo fazendo um meia-culpa, falando, ai, tadinha da Alemanha, isso tá acontecendo na Alemanha, a gente não queria que acontecesse outro caso de assassinato de judeus e de israelitas na Alemanha, oh, meu Deus. É uma parada de meia-culpa que é muito raso, sabe? Não que isso não fosse verdade, sabe? Eu acho que os cidadãos, eu acho que eu acho que os alemães, eles de fato não queriam que aquilo acontecesse, sabe? Mas, tipo, colocar isso na boca de uma personagem de forma tão literal é, é, uma escolha de política muito estranha, sabe? Às vezes o filme, ele parece que ele quer ficar isento, ele quer bancar o isentão, o que é muito ruim, nesse caso, devido aos temas em que o filme tá tocando e trazendo à tona. E quando ele escolhe tomar alguma decisão, ou ele é superficial, ou ele vai para esse lado muito clichê, muito bocó. Então eu acho que é isso, sabe? Ele tem um lado que funciona muito bem como filme de jornalismo, apesar de ser batido, não é um filme de jornalismo que vai entrar para a história, que vai ser memorável, mas é legal, é um filme de jornalismo legal, mas a parte da política é um filme bem pobre e bem com grandes dificuldades na construção desse lado político, sabe? Inclusive, já vou adiantar a nota, né, que é ali um 3 de 5, mas o filme tem ali aquelas frases finais, né? Geralmente filmes biográficos botam aquela frasezinha no final, e a frase do final deixa muito claro essa parada que eu falei, sabe? Porque o filme prefere exaltar o impacto em número de audiência da transmissão do que falar sobre o caso em si, pelo menos um pouco. Eu entendo que o objetivo do filme era a transmissão, era contar um pouquinho do dia a dia daqueles jornalistas, né? Nem a história dos jornalistas, porque a gente não sabe quase nada sobre eles em si. Eu entendo. Só que, tipo, o caso ele tá sempre em segundo plano e até mesmo ali na frase, sabe? As vítimas, as pessoas ali envolvidas, sabe? São meras fotos numa parede, sabe? Elas são nada dentro de um filme que de fato ele. E aí eu vou fazer uma outra comparação. Eu acho que não é nem sobre ser isento. Eu acho que o filme ele fala, eu tenho um lugar
onde eu posso tentar me resguardar. Então ele entra nessa ideia do dia a dia dos jornalistas e ele se esconde ali. Ele fala: aqui eu posso me refugiar e nada de político vai entrar, porque se alguém questionar o fato de eu não estar falando de política, eu posso falar que é um filme sobre o dia a dia dos jornalistas. Então, é isso. Ele escolhe essa bolinha, se esconde dentro dessa bolinha e nada mais importa, sabe? As questões éticas são superficiais, a política é superficial, e até mesmo as vítimas são um ponto superficial dentro de tudo. E aí ele fica ali nesse caminho meio dividido que recai aí numa nota 3 mesmo.